Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia. Vai estar na tela também esse texto? Não, se não tiver como fazer agora, vê se está. Se não der, a gente vai ler aqui junto. Mateus capítulo 11. A partir do verso 25 até o verso 30. Mateus 11, do verso 25 até o verso 30. Tem alguém que está sem Bíblia aí que precisa de ajuda aí? A gente ajuda. Todo mundo com a palavra? Então quem achou, diz amém. Então eu vou ler, os irmãos acompanham. E depois nós vamos ouvir a pregação. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas do que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, está sendo proclamada nessa noite. Que o teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, para que possamos encontrar as palavras e as verdades de vida eterna, que podem transformar a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu li numa versão diferente, chamada NVT, para quem conhece. Eu não sou muito adepto dessas versões mais modernas, mas achei importante, dentro do contexto em que temos convidados, pessoas de vários lugares, para facilitar a compreensão. E esse texto ele é muito importante porque ele está falando de um convite que Jesus faz a todas as pessoas. Mas que tipo de pessoas, né? Primeiro, antes de fazer um convite, ele faz uma oração. E ele agradece a Deus. Por que ele faz essa oração? Por que ele faz essas considerações aí? Porque antes dessa passagem, Jesus ele já estava falando sobre grandes cidades e pregando sobre grandes cidades. E o contexto que ele vem de pregações é que ele não foi recebido nas grandes cidades. Ele não foi crido, não creram naquilo que ele falava, nas grandes cidades pelas quais ele estava passando. E aí por isso ele faz essa oração assim, olha: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas daqueles que se consideram sábios, ou seja, os grandes, os poderosos que sejam, e instruídos, ou seja, aqueles que tiveram acesso a estudo. Ele estava justamente mostrando que havia naquele povo dele ali, naquele tempo, um grupo de instruídos, de estudados, que sabiam muito, mas sabiam e isso não mudava a vida deles. Eles não eram diferentes de todos os outros que não sabiam nada, porque estavam ali andando no pecado. E sabe quem eram esses sábios que ele estava se referindo? Justamente daquela época, aqueles que eram os religiosos, os que praticavam religião, que eram conhecidos como fariseus e escribas daquele contexto. Aqueles homens religiosos que sabiam a Bíblia, sabiam a lei, sabiam tudo. Eles interpretavam a lei para as pessoas que não sabiam nada. E aquela lei ficava pesada, aquela lei se tornava um fardo. E eles não cumpriam não, eram hipócritas. Jesus então ele estava agradecendo justamente isso, que o Senhor, o Pai, escondeu essas verdades desses sábios que rejeitaram Jesus e revelou aos pequenos, aos que não conhecem, aos que não tiveram instrução, os que não tiveram a Bíblia na mão. Deus revelou isso para mim e para você. É isso que ele está falando aqui. E ele ainda vai dizer: sim, Pai, foi do teu agrado fazer assim. Quer dizer, por que Deus fez assim? Porque isso agradou a ele, dar a verdade de Jesus, revelar quem era Jesus, para quem? Para pessoas humildes, para pessoas simples,
para pessoas que às vezes não tinham acesso à própria Bíblia. E ele vai dizendo no verso 27, o meu pai, ele vai explicando, o meu pai me confiou essas coisas ocultas, essas coisas que para nós hoje, graças a ele, já não são mais ocultas, mas naquele tempo ainda eram ocultas, estavam sendo reveladas através de Jesus. Lógico, reveladas através da Bíblia. A Bíblia que hoje conhecemos. Estava começando a ser escrita a parte que nós conhecemos como o Novo Testamento. Foi revelado para quem? Para todo aquele humilde e mesmo que não tenha estudo, mas que crê. Que crê. E aí ele foi falando, fazendo essa oração, agradecendo essa sabedoria de Deus, de fazer isso. Olha que interessante, antes dele pregar, então ele faz uma oração. Ele faz essa oração, se prepara para um convite que ele vai dar depois. E ele já está fazendo uma ligação com as cidades poderosas e com os poderosos pelos quais ele passou e ninguém creu nele. Ele já está dizendo, esses aí não conhecem a verdade. Esses aí não tiveram como ser revelado. Eles conhecem o livro da Bíblia, eles leem aquilo ali, sabe como quem? Como muitos professores de uma universidade, de uma faculdade, que estudam a Bíblia, decoram a Bíblia, mas não vivem. A Bíblia para eles é só um livro. A palavra que nós chamamos de palavra de Deus para eles é só uma palavra escrita por alguns homens. Mas para aquele que foi revelado, ela é a palavra de Deus. Ela transforma. E Jesus então ele está glorificando a Deus, agradecendo a Deus essa sabedoria de esconder isso dos poderosos, dos metidos, e revelar aqueles que não teriam acesso a isso. A nós aqui, brasileiros, aqui estamos no bairro de Filgueiras, da cidade de Minas Gerais. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui, as verdades eternas estão aqui, na nossa mão. Alguns no celular, outros na Bíblia de papel ainda, o livro de papel, e muitos memorizando no coração. E essa palavra transforma. Essa foi a sabedoria de Deus. O Evangelho, ele foi revelado para todo aquele que crê. Ele não foi revelado para todos. Ele se colocou, foi colocado, disponível para todos, mas os poderosos rejeitaram. Mas aquele que creu, recebeu. E é isso que Jesus está agradecendo, essa sabedoria. E ele explica como é que os humildes, os pequenos receberam isso. Assim, meu pai confiou todas as coisas a mim. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser se conhecer pelo pai. Ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser se conhecer pelo filho. E o que ele está dizendo? Se não for, apesar de ser um livro que nós conhecemos hoje, lemos, que é a palavra de Deus, há uma ação espiritual quando você lê esse livro. E há uma ação que nós chamamos da ação do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus que devemos buscar e do juízo para aquele que não serve a Deus. E a gente até fala hoje em dia, toma juízo. O juízo vem daí, vem desde isso aí. Juízo para aquele que segue as palavras de vida eterna. E se não for então revelado de forma espiritual, mais um livro. Eu lembro que eu estava, foi nessa segunda-feira, conversando com irmãos de uma outra igreja lá da região. Estava numa espécie de uma entrevista, eles perguntando algumas coisas da Bíblia. E aí teve uma hora no final, eu falei muita coisa, falei da Bíblia, expliquei. E aí teve uma hora que o irmão lá ficou meio confuso, e aí ele falou assim, ok, eu estou vendo que o irmão conhece muito a Bíblia, porque o pastor deve conhecer, tem que conhecer a Bíblia, né? Então ele falou isso para mim. O irmão conhece muito a Bíblia, já deu para perceber. Mas eu queria saber, quando é que o irmão, então assim, sabe que Deus fala com você fora da Bíblia? Aí ele falou assim, fora da Bíblia. Ele falou isso para mim. Tipo assim, porque ele está querendo dizer, talvez ele não soube se expressar, foi equivocada a forma dele se expressar. Ele está querendo dizer assim, olha, eu entendi, você decora a Bíblia toda, não sei o que, você é igual um professor aí, igual um professor das universidades, que sabe a Bíblia. Eu quero saber se você tem experiência. Eu entendi a pergunta dele, mas ele formulou mal, porque eu não posso dizer que ouço a voz de Deus fora da Bíblia, porque tudo que está fora da Bíblia não é de Deus. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele está querendo dizer assim, sabe quando é que você está orando e aquilo ali você entende, Deus está falando aqui, Deus está mostrando alguma coisa para mim. Aí eu falei para ele, contei lá algumas experiências da minha vida, de oração, e que Deus mostrou coisas para mim, mas no final eu falei assim, mas qualquer dessas coisas que Deus mostra para mim, para qualquer um de nós, e responde para a gente, só é de Deus, só é resposta, se eu confirmar na palavra dele, na Bíblia.
Porque se eu não confirmar na palavra dele, pode ser meu coração, meu sentimento, minha preocupação, meu medo, meu raciocínio. Então realmente eu entendo. Existem pessoas que só conhecem a Bíblia como um professor qualquer, que estuda um texto, como professor de português, professor de qualquer outra disciplina. E conhecer a Bíblia de forma intelectual não muda a nossa vida, não transforma. Para conhecer as verdades de Deus é preciso ter a revelação do Pai. Quando você abre esse livro, você já tem que abrir assim: Deus, fala comigo. E crê que Ele vai falar. A Bíblia também não é um livro para você ficar fazendo dune, e vou escolher esse daqui, ó, Deus falou comigo. Não é livro de encantamento. É um livro para ser estudado, como qualquer outro livro, intelectualmente. Mas na medida que você está lá lendo, estudando aquele livro, o Espírito Santo está com você, ele falando, revelando. Então isso que Jesus estava dizendo. Então antes dele pregar sobre o convite, ele agradeceu sobre essa sabedoria do Pai, de esconder essas verdades. Por mais que os poderosos conhecessem o livro de Deus, eles não conheciam a revelação. E essa verdade apareceu através de Jesus, através do Espírito Santo que atua. Então, meu irmão, quando você abrir esse livro no celular, em qualquer lugar, creia que o Espírito Santo vai revelar para você, vai iluminar a sua mente, o seu coração, para entender a verdade. É isso que Jesus está falando aqui. E depois dele então fazer essa oração de gratidão pela sabedoria, aí ele vem e faz um convite. E é interessante, eu coloquei o título. Tem aí o título do que eu coloquei? Tem como? Você botou? Não, mas aí eu vou achar aqui, porque eu não memorizei. Inventei um título aqui. Mas olha só, está aqui em algum lugar. Está aqui, ó. Esse convite é dessa forma. Jesus ele convida os pequenos, os humildes, aqueles que não receberam o acesso às escolas, aos estudos dos poderosos sobre a Bíblia, por exemplo. E ele convida esses pequenos para terem alívio e descanso nele. Então Jesus ele convida os pequenos a terem alívio e descanso. Não é qualquer convite. Não é um convite para um culto, igual a gente convida, vem para um culto, vai ter um culto aqui. Apesar de que quando nós convidamos alguns irmãos aqui que vieram, alguns amigos, esse convite nosso foi só para vir para o culto. Mas Jesus, quando convida e usa a nossa vida para convidar, é para isso, é para descanso, é para alívio. E que descanso e que alívio? Tirar férias, ir para a praia, para quem pode ir para a praia, ir para a cachoeira, ir para onde? Para onde vocês vão? Vocês vão para onde? A gente fica aqui mesmo. Então, descansar aqui mesmo? Não é esse tipo de descanso que está falando aqui. Vamos ver, que tipo de convite é esse? Primeiro, esse convite ele é dirigido a todos os necessitados. Você vai ver aqui no texto, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está falando dos que não estão cansados. Ele não está falando daqueles que se dizem não estão sobrecarregados. Ele está falando dos que estão cansados e sobrecarregados. E é interessante porque um convite ele nem sempre mas de preferência ele é feito para alguém que está bem. Olha, eu vou te convidar para uma festa, vou te convidar para um culto. Se você estiver podendo ir, não, você vem lá, a gente vai te receber. É para quem está bem, não. Jesus, ele avisa, ó, é para quem está mal. O convite é para quem está mal. Por exemplo, de repente, se convidamos para alguém para trabalhar conosco, é porque percebemos que essa pessoa, né, ela tem capacidade de trabalho, então ela está bem, ela tem desempenho. Esse é o tipo de convite que a gente faz. Mas o convite de Jesus é para quem está mal, para quem não tem essa capacidade, para quem não está bem. E quem é que não está bem? A gente vai ver daqui a pouquinho. Esse Jesus, ele é interessante, porque esse convite dele ele é superior a tudo e a todos. E como Jesus, ele é um nome poderoso, é uma pessoa que se demonstra ali humilde, mas ele é Deus. Então, tinha que ser diferente um convite de Jesus. Não tinha que ser igual ao nosso, né? O convite dele não é endereçado a boas companhias, por exemplo. Aquela pessoa que é uma boa companhia nesse de repente. Ou para quem está bem, ou para todos os necessitados. Ou todos os que não necessitam, mas é para aqueles que estão sofrendo. É para aqueles que estão cansados. Mas que cansaço, veremos. Isso está de acordo com o que ele havia dito antes, né? Você pode perceber, né? Quando ele foi criticado pelos fariseus, por exemplo, por comer, né, com pecadores, ele disse: os sãos, os curados, né, aqueles que têm saúde, não precisam de médico, mas os doentes. E ele vai dizer que veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. Só que precisamos entender, porque Jesus fala de formas
metafóricas às vezes. Quem são esses doentes? É só aquele paralítico, aquele cego que ele curou? Ou quem são esses doentes? Da mesma forma, né, o convite de Jesus não é para quem está bem, mas para todos os cansados, como eu já disse, sobrecarregados. Pessoas que estão com problemas. Aí começamos a perceber. Pessoas que estão com problemas, que precisam de ajudas. Na verdade, pessoas que são normais como nós. Então, esse convite é para aquela pessoa que não tenha dúvida. Ela é uma pessoa comum, normal, passa por dificuldade, passa por lutas, desafios. Quantas vezes nesse culto eu estava cantando, eu estava orando e nós estávamos falando de desafios, de lutas, que confiamos em Deus, não é isso? Então esse convite é para pessoas assim, que sabem que são assim, que são de carne e osso. Ou seja, todo ser humano. Só que tem uns poderosos aí que esquecem, né? Que são de carne e osso, que são ser humano e que também passam por dificuldades. Talvez eles estejam ricos, cheios da grana, comprem muita coisa, mas não conseguem comprar esse descanso que Jesus oferece, esse alívio que Jesus oferece. Se tudo está bem na sua vida, né? Se não há nenhum problema, esse convite talvez não seja para você. Só que a Bíblia que diz, a mesma Bíblia que diz que esse convite não é para quem diz que está bem, a Bíblia também vai dizer para aquela pessoa que se acha bem, que não tem problema, essa pessoa é mentirosa. A Bíblia vai dizer, você é um mentiroso, porque todos têm problemas, todos têm lutas, todos têm pecados. E o melhor a fazer, na verdade, é reconhecer isso e aceitar o convite de Jesus. Então o que vemos aqui não é só que o convite é para pessoas que estão sobrecarregadas e desesperadas. É você reconhecer que você faz parte do grupo chamado dos seres humanos. E os seres humanos que têm lutas, que têm problemas. Você não é um ET, você não é um sobrenatural, uma coisa superior que não tem problemas. E esse convite então é para aquele que reconhece que é uma pessoa comum e que carece de misericórdia de Jesus, carece de alívio. Então o primeiro passo do convite é reconhecer: esse convite foi para mim. Ah, mas eu sou o imperador de Roma, que seja, eu sou o presidente do Brasil. Mas se esse cara, presidente do Brasil, imperador de Roma, o cara mais rico do bairro, que seja, se esse cara ouvir o convite e entender que ele também precisa de descanso, de alívio, então esse convite foi para ele. Agora, muitas pessoas, às vezes, aí passando pelas ruas, não identificaram, não reconheceram que precisavam de ajuda. E essa ajuda não é o que eu posso fazer por você. Essa ajuda, de repente, dar uma comida para alguém que tem fome, não é essa ajuda que Jesus está oferecendo. Mas essa ajuda temos que dar também. Mas não é essa aqui que ele está oferecendo. Tá, tem gente que quer receber a comida, quer receber a bebida, quer receber a ajuda material, quer receber alguém para cuidar, uma roupa nova, mas não quer receber esse alívio, esse descanso, do desespero de viver, sabendo que é pecador, sabendo que as coisas não vão dar certo no final. É esse alívio que Jesus veio oferecer. Segundo, Jesus ele convida a aprender dele mesmo. Ele convida a aprender, aprendam de mim. Então o convite de Jesus ele é para pessoas que reconhecem que são pecadoras, que carecem das misericórdias dele, e agora se apresenta assim: como você vai então receber, e como isso vai funcionar esse convite? Olha, o convite é: venham sobrecarregados, cansados, e aprendam de mim. É o convite, ele nos convida para esse aprender. Na verdade, não é fazer um curso com Jesus, ficar notando o que Jesus está fazendo. Esse aprender significa assim: caminhar com Ele, andar com Ele. Ele vai na frente e o que Ele fizer eu faço igual. É esse significado da palavra, do aprender aqui. Aprendam de mim. É o que a gente também na igreja conhece como discipulado. O discipulado é em que o mestre vai na frente, faz, e o discípulo vem atrás e copia, faz igual. Não é copiar e anotar e ficar lendo, não. É fazer, é viver. Na prática, Jesus vai viver com você. Jesus ele vai andar com você. Jesus ele vai estar, porque ele prometeu, porque a palavra diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus disse também, né, em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus ele vai com você. E ele vai te ensinar, ele vai fazendo, ele vai mostrando na palavra dele. É assim,
E a gente vai vendo como ele fez aqui. E a gente vai fazendo igual. E vai repetindo. Então é essa a ideia. De aprender dele. Aprender aquilo que aqueles homens poderosos da lei, da Bíblia, das universidades, sei lá de onde, sabiam de cor, mas não aprenderam. Olha isso, que paradoxo. Sabiam de cor, mas não aprenderam. Porque para aprender tem que andar com Jesus. Ele não chama ninguém para que venha e aprenda numa lista de regras. Não são lista de regras, mas que aprendam dele. Ele não é uma pessoa que vai falar só de teoria. Não é, ele é da prática. Aprender de Jesus é observar como ele age, para que também assim nos comportemos iguais a ele. Imitar o mestre. Seria uma pena a gente de repente não observasse. Imagina você vendo Jesus lá naquele tempo com as multidões. Como é que seria as atitudes de Jesus ali com as multidões? Como é que ele agia, como é que ele se comportava, como é que eram os movimentos dele? Tudo isso é aprender de Jesus. Se pudéssemos, mas temos registrado na Bíblia como ele fazia. E nós temos que fazer igual. Ele manda amar o inimigo. Ele manda amar os irmãos, amarem de uma forma, como um novo mandamento. Ele manda fazer várias coisas. Ele manda perdoar 70 vezes 7. Mas ele não só manda, ele perdoou. Ele amou. Então, se ele ensina como fazer, ele ensina explicando e também mostrando: ó, eu amei, eu perdoei, e você também vai fazer. Vou capacitar você para isso. É isso que é seguir Jesus. É isso que é ter alívio e ter descanso. É aprender dele. É caminhar nesse mundo não mais sozinho por aí, mas com Jesus à sua frente, te dando a direção e aprendendo dele. É isso que significa esse convite. Terceiro, esse convite, ele exige submissão de quem aceita. Então você, primeiro lá em cima, quem é que recebe esse convite? É aquela pessoa que reconhece que é cansada e sobrecarregada. E ela vai aprender dele, caminhando com ele, e ele caminhando com você. E o terceiro, mas você tem que ser submisso. Ele vai ter uma autoridade sobre você. Ele é o mestre, você é o discípulo. Ele vai à frente e você vai seguindo. É interessante que o convite de Jesus, então, que exige essa submissão, ele é para todos, mas não para qualquer um. Há um preço a ser pago. Parte desse preço é a submissão, é a obediência. O evangelho, queridos, não é chegar aqui, venham, vamos encher essa igreja aqui. Seus problemas vão se acabar. Ou então a gente até fala numa linguagem às vezes evangélica, só vitória, né? O que é só vitória e o que não é só vitória? A vitória aqui está no fato de que você vai passar por essas lutas. Algumas você vai perder alguma coisa, outras você vai ganhar alguma coisa. Mas perdendo ou ganhando, você é mais que vencedor. Porque a Bíblia diz isso. Não é ser rico, ser pobre, eu tenho, o outro não tem, eu consigo, o outro não consegue. Não. Jesus, cada um, ele vai lidando de uma forma, explicando e mostrando de uma forma. Mas todo aquele que segue Jesus, ele é mais que vencedor. Mesmo que ser mais que vencedor seja uma pessoa que morreu. Morri porque preguei o Evangelho. Eu sou mais que vencedor. Morri porque queriam que eu não cresça em Jesus e eu creio. Pois eu sou mais que vencedor. Porque é isso que a Bíblia diz. Então seguir Jesus implica pagar um preço. Mesmo Jesus que faz esse convite, que fala aprendam de mim e tal, ele vai falar também que existe uma cruz para se carregar, que existe uma negação. Você deve negar a sua vontade, os seus desejos e seguir Jesus, carregando a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz. Ele carregou a dele, que nos dá a salvação e nos capacita para carregar as nossas lutas aí, as nossas cruzes aí. Aí tem católico que fala assim, cruz credo. É cruz credo mesmo. É cruz mesmo para carregar e credo, porque eu creio. Eu creio em Jesus, tá certo? Nós cremos. Então Jesus, ele convida e fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala de jugo, eu não sei se todos conhecem. Eu creio que o pessoal que trabalha com animal deve conhecer a história do jugo, né? O que é o jugo. Mas só falando assim para quem não está habituado, o jugo, ele é uma divisão ali de madeira, em que você coloca alguns animais, um de um lado, outro do outro, para puxar toda a produção, né, da plantação, para carregar aquela produção. Então,
Quando a gente fala de, por exemplo, muito se fala na igreja de jugo desigual, né? Não vou pregar sobre jugo desigual. Mas o que significa o jugo desigual? Porque está ali, um de cada lado carrega puxando. E aí fica mais pesado para um lado e mais leve para o outro. E o que é isso? O jugo desigual. Há um desequilíbrio e não consegue carregar, se locomover, levar o alimento que foi produzido, a plantação ou qualquer outra coisa. Então, quando Jesus fala de jugo aqui, é outro contexto, ele vai falar assim, há um peso a se carregar, você vai puxar alguma coisa nessa vida, porque esse mundo é mau, esse mundo tem luta. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele vai falar de luta. Seguir Jesus, aceitar o convite, tem luta, tem jugo. Mas olha o que ele fala, quem carrega o meu jugo, então ele vai falar, tomai sobre vós o meu jugo. Aí é o quarto ponto que eu estou falando. Aí ele vai prometer alívio e descanso. Quem toma o jugo que Jesus oferece, esse jugo ele não é pesado. Esse jugo é de alívio e descanso. Quer dizer, então como é que é isso? É como eu falei do Salmo 23 aqui. Eu estou andando no vale da sombra da morte, mas eu não vou temer. Por quê? Porque ele vai estar comigo. É luta? É. Tem peso? Tem. Mas eu vou sentir uma leveza por causa da presença dele. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, graças a Deus, até agora na minha casa nunca faltou, mas existem lugares que faltam. Existem casas, por exemplo, no Nordeste que não tem água. Sim ou não, irmãos? Sim. E existem servos de Deus que não tem água para beber. Então, parece que a Bíblia então não funciona. Veja bem, se você olhar assim, parece que a Bíblia não funciona. Fala que o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem gente que serve a Deus e que falta. E às vezes não falta comida, mas falta amor. Não tem paz na sua casa. Falta às vezes, tem pessoas que perdem seu pai e sua mãe cedo, são órfãos. Então falta pai, falta mãe. Tem gente que perde um cônjuge, né? Então fica viúvo. Faltou o quê? O marido, a esposa. Parece que não funciona. Jesus nunca prometeu falar coisas que alguns falsos profetas, pregadores falam, né? Seus problemas se acabaram, como eu estava dizendo. Ele sempre prometeu nos ajudar no meio da luta. Então, quando esse salmo é dito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que se eu não tenho meu pai, quem é meu pai? É Ele, é Jesus. Se eu não tenho a minha mãe, quem é minha mãe? É o Senhor. Se eu não tenho comida, de alguma maneira eu não tenho fome. Se eu não tenho água, de alguma maneira eu não tenho sede, porque Ele me sustenta. Em alguns momentos Ele vai nos sustentar, nos dando condições de trabalhar e conquistar aquilo que precisamos. Em outros momentos, Ele vai fazer a água transbordar e nunca acabar. A comida não acabar, a roupa não rasgar. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, mas Ele prometeu, e a palavra de Deus diz que nunca o justo mendiga o pão. Se ele precisa de pão, vai ter pão. E se ele não precisa de pão, então ele vai ficar sem fome. Sem fome. É esse o cuidado de Jesus. O fardo, o jugo é pesado para quem não serve a Jesus. Mas o jugo de Jesus, que tem peso, que tem a mesma aparência daquele que não serve Jesus, porque falta comida também para quem não serve Jesus, às vezes. Falta dinheiro para quem não serve Jesus, às vezes. Falta, às vezes, amor para quem não serve Jesus, para quem não segue Jesus. Só que esses vão sentir o peso dessa falta. Mas nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos completa, o Senhor nos satisfaz. Então, Ele apresenta um jugo de alívio e de descanso. Jesus, Ele dá uma ênfase nesse alívio. Ele vai prometer esse alívio. E não é uma possibilidade apenas. De repente vai acontecer. Não é que talvez você encontre descanso. É uma promessa. O texto, fica claro isso. Não só na língua portuguesa, com que está escrita a Bíblia que nós lemos, mas também a versão original. É uma promessa. Você pode crer nisso, irmão. Você vai encontrar descanso se entregar sua vida para Jesus. Ele convida a gente, aquele que está ouvindo o seu convite, a se colocar debaixo do seu peso. Olha só, do seu jugo. Mas ele explica que esse jugo é leve. Diferente de qualquer outro que você possa estar debaixo. Eu vou procurar alguém que tenha um jugo aí melhor. Jesus.
Ou vou procurar alguém que não tem jugo. Esse que não tem jugo só está te enganando, porque você está debaixo do principal dos jugos. Se você não tem Jesus, você está debaixo do jugo do pecado. Só Jesus resolve esse problema do jugo do pecado. E ele apresenta um jugo assim, ó, você vai suportar essa vida nesse mundo, mas você vai passar como que fosse leve. E é porque é leve, porque eu estou com você. Diferente de qualquer outro. Ele convida para a gente tomar o seu fardo. Aí ele fala de fardo. E ele fala que o fardo é o quê? Como um fardo pode ser leve? Se fardo é peso, se fardo é sofrimento, se fardo significa tudo isso, luta. Mas ele garante, o fardo é leve. Em resumindo, o próprio Jesus ele garante assim, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, deixe o jugo que você está carregando, troque pelo meu jugo, e você finalmente vai achar descanso e alívio. Diante do que vimos aqui, vou recapitular, né? Primeiro, para quem é dirigido esse convite? Para quem? Para quem reconhece que não é bonzão, para quem reconhece que é pecador. É dirigido esse convite. Para quem reconhece que tem luta. Rico ou pobre, não importa. Reconheceu, é para você. Segundo, ele convida para aprender, caminhando com ele. Ele caminha com você, você caminha com ele, vai imitando ele, vai aprendendo com ele, vai aprender dele. E lógico, aprendendo hoje também na Bíblia, na palavra, onde ele mostrou como é que faz. Terceiro, ele exige submissão. Tem que se colocar debaixo da autoridade dele. Ele vai governar a sua vida, ele vai controlar você, ele vai guiar você, porque você não sabe apontar para a direção certa, mas ele sabe. E quarto, que nós vimos, confirmando, ele vai, então, se assim acontecer, ele vai prometer alívio e descanso. É uma promessa. E o que Jesus promete, acontece. Você quer alívio dessa luta? Você quer descanso, seja lá do que for? Não quer dizer que ele vai tirar a luta, não. Mas ele vai passar pela luta, ó, tranquilo. Porque ele vai estar com você. Para concluir, talvez você esteja passando por isso, como eu já estou falando aqui. Esteja se sentindo cansado, sobrecarregado, cheio de problemas, seja lá qual for o seu problema. Falo aqui para os irmãos do Rio de Janeiro, falo aqui também para os irmãos daqui da região de Filgueiras e de Juiz de Fora, de maneira geral. Se você reconhece, por lutas ou não, ou pelo menos reconhece, eu sou pecador, eu tenho andado nos caminhos aí duvidosos, é para você. O convite é para você. Aproxime-se de Jesus. Faça como ele falou. Venha, aprenda de mim. Jesus ele está convidando você para que aprenda com ele, para ser humilde, como ele disse. Eu sou humilde e manso de coração. Se coloque sob essa autoridade que ele tem, mas uma autoridade que ele diz que é humilde, mansa, bondosa. Qualquer outro convite, irmão, por mais importante que seja, não tem esse valor. Se você e eu rejeitarmos o convite de Jesus, nós perderemos a oportunidade da vida eterna. Mas se nós aceitarmos esse convite, de que forma? Porque Jesus orou, desde o início eu mostrei. Ele orou e agradeceu, que o Pai revela para nós isso. E sabemos que o Espírito Santo atua no meio desse convite. E se você então creu naquilo ali, meu amigo, agarra a chance, porque é para você. É para você. Talvez você esteja em lutas com parentes, com brigas. Talvez você esteja com alguma luta no sentido de drogas. Alguém envolvido com drogas na sua família. Ou talvez você mesmo, algum vício. Talvez você tenha perdido alguém na sua vida importante e não consegue se libertar dessa tristeza, dessa falta que essa pessoa faz. Talvez a pessoa esteja viva, mas ela faz falta. Não sei como. Está lá dentro da sua casa, mas ela como se não existisse. Ela não te trata bem, não sei. Aceita o convite de Jesus. Se você já é um seguidor de Jesus, renove a sua esperança com Jesus, porque o fardo dele é leve. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, não jogue fora essa oportunidade,
porque essa oportunidade pode ser a última. Nós não sabemos se vamos respirar amanhã. Nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Aceita o convite de Jesus. E foi combinado. Isso aí eu combinei com eles para dar um susto na gente. Ó, agora eu vou. Entendeu? Brincadeira, irmãos. Quando a gente fala do convite de Jesus, significa que é um convite de salvação para a vida eterna. Não é um convite para uma festa que vai acabar. Não é um convite para fazer parte de um grupo. De repente é um grupo de pessoas legais, que a gente chama de igreja ou não, sei lá. Não. Um convite para fazer parte de um trabalho. Não. Tudo isso tem, trabalho, pessoas legais, tem tudo isso. Mas o convite é: siga Jesus e tenha alívio. Irmãos, seguir Jesus. Jesus falou assim: vão te odiar, vão odiar vocês, porque vocês me seguem. Mas eles não odeiam vocês não, eles me odeiam. Esse mundo odeia Jesus. Mas ele fala: segue que o fardo é leve. Vou falar a verdade para vocês: tem pessoas que para a Bíblia chegar na tua casa, ou até estar no celular, morreram, foram torturadas. Tem pessoas do outro lado do planeta que seguem Jesus. E porque seguem Jesus, elas não podem estar na rua, elas têm que estar debaixo, tem que estar na igreja chamada subterrânea, embaixo do chão. Aí alguém pode dizer: mas esse fardo é pesado. De maneira sobrenatural é leve. Tem pessoas que dizem que o melhor lugar para estar, seja numa praia, seja numa casa bonita, seja numa mansão, numa cama confortável, mas o melhor lugar para você estar é no lugar que Jesus manda você ficar. Se Jesus mandar você ir para a igreja, vai para a igreja. Lá é o melhor lugar do mundo para você. Se Jesus mandar você ser um pregador, sair pela rua, claro que não vai fazer de forma desorganizada, vai aprender com ele primeiro. Mas se Jesus mandar você pregar, prega, porque é ali que é o melhor lugar para você. O melhor lugar não é um lugar de conforto, não. Porque se não for a vontade de Deus, aquele conforto que você tem se torna pesado. Mas o lugar pesado, que o mundo vai dizer que é pesado, tipo ficar subterrâneo, como assim? Isso é pesado. É o melhor lugar do mundo para quem serve Jesus. Se Jesus te chamou para ter uma família e naquela tua família tem luta, com Ele tem paz. E mesmo que a briga não pare, no meio do tiroteio, naquela briga da família, você está em paz e confiando que Ele vai resolver. Jesus pode transformar as coisas à nossa volta? Pode. E muitas vezes Ele faz. Ele curou sim o paralítico, Ele cura cego, Ele cura a gente até hoje. Ele cura pessoas quando nós oramos e pedimos em nome de Jesus, elas são curadas. Ele cura. Mas tem vezes que não cura. Mas ainda assim nós temos paz. Mas ainda assim nós temos alegria. Que isso ninguém consegue entender. Só para quem foi revelado. Os poderosos, os grandiosos, os metidos, não tem como entender. Mas quem o Pai revelar, esse entende. E o Espírito Santo está aqui revelando essas verdades de vida eterna. Receba esse convite do Senhor com sim. Sim, Senhor. Eu não sei o que é melhor, porque eu digo que o que é melhor é ter uma casa bonita, ter trabalho, ter dinheiro, ter conforto. Mas o Senhor fala para mim outra coisa. O Senhor fala para eu te seguir. O Senhor fala para eu andar com o Senhor e aprender com o Senhor. Passar pelo que o Senhor passou. Mas é isso que eu quero. Se eu sou já um seguidor, talvez eu esteja conformado. Talvez eu esteja numa zona de conforto. Estou na igreja, está bonito aqui. Continue na igreja, mas para servir, para trabalhar. Jesus não quer a gente aqui para ficar olhando para o pastor. Que bonito, o pastor fala bonito, né? Jesus te chama
para pregar. Talvez tu não vai ter oportunidade de virar um pastor, mas Deus te chama para pregar, para falar dele. Mas como você vai falar dele se você não ouviu o convite dele? Você está aqui dentro, às vezes vem aqui dentro e você não segue ele. Porque aceitar o convite de Jesus não é ficar aqui dentro só, é seguir Jesus e andar com ele, é pegar, é tomar posse dessa promessa, dessa paz. E lá na confusão, lá fora, aí no meio da rua, aí onde você vai, e você está em paz. Não rejeite. Na Bíblia tem uma teoria, a gente vai até cantar depois no final, a teoria do amor. O amor de Deus é diferente. Ele ama os pequenos, ele ama aqueles que reconhecem, ele demonstra esse amor. Claro que ele ama os grandes, lógico, mas os grandes não querem, porque são grandes demais. Se acham grandes, acham que Deus é menor que eles. Foi isso que Jesus falou aqui. Quem quiser ser o maior, não seja o menor. Quem quiser ser servido, não sirva. Quem quiser ser exaltado, seja humilhado. A lógica do amor de Deus é diferente. Quem quiser ganhar a vida, perca a vida. É isso que ele falou. Mas quem quiser salvar a vida, aí vai perder. O amor de Deus é diferente. Tem lógica? Tem, mas é ao contrário. Por quê? Porque esse mundo é inimigo de Deus. Esse mundo é contra Deus. Por isso odeiam Jesus. Por isso odeiam os seguidores de Jesus. Então eu não estou aqui para esconder a parte difícil. A parte difícil que você vai viver no mundo, que a partir do momento que você segue Jesus, ele não vai querer você não. Esse mundo não vai querer você. Só que esse mesmo mundo que não quer você vai agradecer por você estar ali orando, fazendo a obra. Impressionante. Eles vão agradecer porque você foi bênção na vida deles. Mas depois eles não vão querer você não. Porque eles só querem o milagre. Eles não querem pagar o preço. A palavra de Deus diz em Hebreus, que na galeria, a famosa galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, vai dizer que esses homens, seguidores do Senhor, seguidores de Jesus também, são homens que o mundo não era digno. Eu quero que você entenda, você não merece nenhuma salvação, eu não mereço. Você não é digno de receber nada. Mas a partir do momento que você se torna um seguidor de Jesus, está disposto a passar pelo que ele passou, e vai passar sentindo leve, porque ele disse que é leve. Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que o mundo não merece que esteja pisando nesse mundo. E que Jesus reconhece isso. Jesus pagou o preço da vida dele de sangue por você. Por isso também ame o seu irmão. Se ele é um seguidor de Jesus, ame ele de uma forma como ninguém pode, com todas as suas forças, com toda a sua capacidade de amar, e aquilo que ele vai colocar no seu coração. Ame, não briga não, porque Jesus pagou o preço por esse irmão do seu lado aí. E siga Jesus. Aceite o jugo e o fardo, que são leves, mesmo quando parecem pesados. Só é pesado para quem não segue Jesus. Melhor lugar do mundo, sabe onde é? O centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, o melhor lugar do mundo hoje é onde você está. Aí, ó, onde eu estou, aqui, em Filgueiras. Porque Deus queria que a gente estivesse aqui. E marcou esse encontro. E eu queria cantar uma canção, que não tem a menor ideia qual. Mas enquanto a gente vai resolvendo aqui, eu queria orar por você.